Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num tema, olha, bem complexo, a possível influência de think tanks e de interesses corporativos americanos na política brasileira mais recente. Vamos focar especialmente na Operação Lava Jato e na questão do petróleo do pré-sal. A nossa base aqui é a transcrição de uma entrevista bem detalhada com o Nick Cleveland Stout. Ele é um pesquisador americano do Quincy Institute e investigou justamente essas conexões. A ideia é a gente desvendar os pontos principais dessa pesquisa, né? Tentar entender como essa dinâmica pode ter acontecido. Isso. E para começar, acho que vale a pena entender rapidinho o que são esses think tanks lá nos Estados Unidos. Oficialmente, são centros de pesquisa. A função deles seria aconselhar o governo, informar o público. Mas a pesquisa do Stout, ela levanta um ponto bem crítico: o financiamento. Esse dinheiro pode vir do próprio governo americano, de outros governos e, aqui está um ponto-chave, da indústria privada. Tipo petrolíferas, indústria bélica. E o que a investigação sugere é que essa grana pode acabar direcionando a agenda deles, sabe? E a falta de transparência sobre quem financia o quê. Bom, isso é um problema sério que a fonte destaca. Certo. Então vamos tentar desdobrar isso. Como que essa dinâmica aí dos think tanks, que a entrevista descreve, se liga especificamente ao Brasil? E à Lava Jato, ao pré-sal? É aí que está a conexão que a pesquisa tenta mostrar. Parece que alguns setores da indústria americana viram a Lava Jato não só como uma investigação, mas como uma oportunidade de negócio. O foco era claro: as reservas gigantes do pré-sal. E tinha aquela lei, do governo Lula ainda, que garantia para a Petrobras, 30% de participação em cada campo, obrigatoriamente. Foi uma lei que o governo, o Lula, passou no primeiro mandato dele, foi para proteger a camada pré-sal, que é uma camada de petróleo, como sua audiência já sabe, que foi descoberto nos anos 2000. E o que o Lula fez é que ele colocou o Petrobras como um requisito para a Petrobras ser dono de 30% de cada campo de petróleo. E, claro, as empresas petroleiras dos Estados Unidos e da Europa reclamaram bastante sobre isso. Nomine, por favor, quais empresas, por exemplo? O Chevron, houve alguns e-mails que foram vazados pelo Wikileaks em que o Chevron estava reclamando muito sobre isso, estava dizendo que o Brasil tem 30% do pré-sal, não é tudo, é 30%. Mas as empresas olharam para isso como uma lei protecionista demais, que estavam reclamando, queria ter os direitos de explorar esses campos. Totais. Sim. Não queriam 30% do Brasil, queria a exploração total dos campos. Exatamente. Tá. Imagino que essa regra dos 30% não deve ter agradado todo mundo lá fora. Exatamente. Empresas como a Chevron, por exemplo, reclamaram bastante. Queriam acesso total, ou pelo menos mais fácil. E aí entram os documentos que vazaram pelo Wikileaks, que o Stout menciona na entrevista. Eles indicariam, uma pressão nesse sentido. E até, olha só, um apoio mais discreto da Chevron ao José Serra, que era oposição a Dilma na época, porque achavam que ele seria mais favorável mudar essa regra, aos interesses deles. Nossa, aqui a coisa fica realmente interessante. Mas como que os think tanks entram nessa equação, segundo o pesquisador? Eles foram um canal para essa pressão toda? É o que a fonte detalha. Think tanks bem influentes como o Atlantic Council, o Wilson Center, eles tiveram um papel ativo nisso. Encomendaram relatórios, promoveram painéis, eventos. E segundo a análise do Stout, essas ações consistentemente defendiam uma maior abertura da economia brasileira. Pintavam a Dilma como um obstáculo, não tanto pela corrupção, veja bem, mas mais pela linha econômica dela.
e sugeriam que a Petrobras, tinha que diminuir a participação do pré-sal. Aliás, um detalhe que a fonte aponta: a participação oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na Lava Jato foi anunciada publicamente pela primeira vez num evento justamente do Atlantic Council. Claro, de influência, de pressão. E na prática, quais foram as consequências disso no Brasil que a investigação do STAUT conecta a esse cenário? Olha, o que chama a atenção é a sequência dos fatos que ele descreve. Logo depois do impeachment da Dilma, o governo Temer que entrou aprovou uma lei. E essa lei fez o quê? Derrubou a exigência dos 30% da Petrobras no pré-sal, abriu caminho assim para empresas estrangeiras poderem controlar até 100% dos campos. E a pesquisa também fala muito do fenômeno da porta giratória, sabe? Pessoas que estavam ligadas a esses relatórios, a esses eventos dos think tanks, depois foram parar em posições-chave no setor de petróleo aqui do Brasil. O STAUT cita o Decil Odoni, por exemplo. Ele fez um relatório para o Wilson Center defendendo essa abertura e depois virou diretor da ANP, Agência Reguladora. Outro caso é o Pedro Parente. Palestrou no Wilson Center sobre coisas parecidas e depois, virou presidente da Petrobras. O resultado prático disso tudo, descrito na fonte, é que hoje empresas como Equinor, Exxon, Shell controlam vários blocos importantes do nosso pré-sal. Então, tentando amarrar as pontas, a análise que essa fonte traz sugere uma rede bem complexa, que liga think tanks, um financiamento variado, incluindo o corporativo, à política externa dos Estados Unidos. E tudo isso com impacto direto na gestão de um recurso super estratégico para o Brasil, como o petróleo. A Lava Jato, nesse contexto todo, é vista quase como um catalisador, ou como a fonte mesmo diz, uma oportunidade de negócio. Exatamente isso. A investigação levanta, no fundo, questões bem sérias sobre a transparência no financiamento desses centros de influência e sobre como agendas externas, que podem ser moldadas por interesses privados ou de outros governos até, acabam interagindo com a política interna, com a soberania econômica de outros países. E essa falta de uma lei mais forte nos Estados Unidos que obrigue os think tanks a abrir todas as fontes de dinheiro, isso é um ponto nevrálgico que a análise destaca, Pois é, fica então uma reflexão para a gente levar, diante dessa falta de transparência no financiamento dos think tanks que a fonte aponta, como é que a gente pode de fato avaliar a objetividade desses especialistas, das análises que muitas vezes acabam moldando narrativas e influenciando decisões políticas tão cruciais, tanto lá nos Estados Unidos quanto na relação deles com o resto do mundo. Fica a pergunta no ar.